No vídeo de hoje eu quero lhe mostrar a diferença entre um estudante sério da Bíblia e um estudante negligente da Bíblia. Quero lhe mostrar a diferença entre um erudito e uma pessoa que é tendenciosa e não permite que a Bíblia se autoexplique. Eu estou com uma obra aqui da editora Vida Nova. A editora Vida Nova me enviou esta obra, e é da Shed Publicações. Eu vou deixar aqui o link abaixo da descrição do vídeo para você adquirir esta obra. Esta obra aqui é de William Van Gemeren, intitulada O Progresso da Redenção, a história da salvação da criação à Nova Jerusalém. Este é um erudito, uma grande autoridade em Antigo Testamento, em línguas semíticas. Não é, por exemplo, um observador do sábado, pelo menos desconheço que o seja, mas você vai ver como é que ele trata do texto bíblico e você vai ver que a forma como ele trata não tem nada a ver com a forma como vários apologetas tratam do texto bíblico de forma tendenciosa e não honesta. Por exemplo, quando ele começa no capítulo 1 falar do foco teocêntrico na criação, ou seja, a criação tem um foco teocêntrico, ou seja, tem um foco em Deus, para depois focar no ser humano, porque, obviamente, a vida humana só tem significado quando Deus é o centro da vida humana. Então, existe um foco teocêntrico na criação. Ele mostra isso tanto nos capítulos 1 quanto no capítulo 2. E só para lembrar, se você, querido aluno, querido internauta, quiser fazer parte do meu clube de amigos, você poderá ver mais informações sobre isso na descrição do vídeo. E chega no momento do livro que o autor, na página 42, fala da simetria linguística que existe em Gênesis 1 e em Gênesis 2. Esta simetria linguística ou verbal, ele explica, na simetria linguística ou verbal, a repetição das palavras e frases cria equilíbrio e um sentido estético de harmonia ao longo do texto. E aí ele diz aqui, a principal simetria do primeiro capítulo, do capítulo 1 de Gênesis, é o uso repetitivo de 7 frases estereotipadas. Então existem 7 frases estereotipadas que mostram a simetria do primeiro capítulo de Gênesis e também do segundo. Isto serve para dar equilíbrio ao texto, um sentido estético e um sentido de harmonia. A mente hebraica escrevia assim. Eu quero que você veja agora nesta tabela que está aparecendo na sua tela o que o autor quer dizer quando ele diz que a principal simetria do primeiro capítulo é o uso repetitivo de 7 frases estereotipadas. E o que isso pode nos ensinar sobre a importância do sábado do 7º dia. Repito, ele não é um autor que, pelo menos publicamente, observa o sábado. Mas você vai ver a forma honesta como que um erudito trata de um texto. Bem diferente, por exemplo, do CACP, do ICP e de outros centros apologéticos que tratam o texto de uma forma totalmente tendenciosa. Então, na tabela que você está vendo agora, que está na página 43 do livro do autor, ele mostra que ao longo dos dias da criação, ao longo dos 7 dias da criação, existem frases, existe um uso repetitivo de 7 frases que mostram a simetria linguística ou verbal dos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Então você vê que, por exemplo, no primeiro dia, aparece a frase disse Deus. Ela aparece uma vez no primeiro dia
No segundo dia da criação ela aparece uma vez. No terceiro dia da criação, esta frase disse Deus aparece duas vezes. No quarto dia ela aparece uma vez. No quinto dia aparece uma vez. No sexto dia, que você vê que está em Gênesis 1, 24 e 31, aparece 4 vezes. Porém, no sétimo dia não aparece nenhuma vez a expressão disse Deus. Veja, o mesmo ocorre com a frase haja, né? Haja luz ou haja alguma coisa, né? Quando Deus está criando, aparece algumas vezes ao longo dos 6 dias da criação, mas não aparece no sétimo. E houve, aparece nos demais dias da criação, não aparece no quinto e também não aparece no sétimo. Já a quarta frase, a frase descritiva relatando o que Deus fez, aparece em todos os dias, menos no quinto e no sétimo. A palavra para dar nome ou abençoar algo que Deus fez, aparece nos demais dias, não aparece no quarto e não aparece, né? E aparece uma vez no sétimo dia, quando Deus abençoa, né, e santifica o sétimo dia. A expressão muito bom ou bom, em referência à criação material de Deus, aparece uma vez no capítulo 1, nenhuma vez no segundo dia, na verdade, aparece uma vez no primeiro dia da criação, nenhuma vez no segundo dia da criação, aparece nos demais dias da criação, 2 vezes no terceiro dia, uma vez no quarto, quinto e sexto dia, e não aparece no sétimo. E a expressão e houve noite, ou e houve manhã, e houve noite, e houve manhã, o dia, aparece em todos os dias da criação, menos no sábado. O que isso quer dizer? O que essa simetria linguística em Gênesis 1 até 2, verso 3, nos ensina sobre a criação e nos ensina sobre o sétimo dia? Vou ler para você o que este erudito diz no livro a partir da página 45. A repetição das 7 fórmulas, das 7 frases que você viu na tabela, chega a um fim abrupto em Gênesis 2, verso 1. A mudança de ritmo chama especial atenção para a singularidade do sétimo dia, o dia que completa a criação e o único dia que Deus consagra. Ele segue dizendo o seguinte: o autor também salienta a relevância do sétimo dia ao repetir o sétimo dia 3 vezes, na versão Almeida Revista e Corrigida, e a usar o verbo hebraico para descansar 2 vezes. E aí ele também destaca na mesma página 45, o Deus Elohim, né, esse nome aparece 3 vezes nos versos 2 e 3, que fizera tudo, é o Deus que descansou de sua criação. Contudo, a consagração do sétimo dia foi única. Veja, um autor erudito, não adventiu o sétimo dia, fazendo uma análise linguística, não é, de Gênesis 1 e 2, mostrando o enfoque especial que é dado ao sétimo dia. O Deus que abençoou os primeiros seres humanos consagrou o sétimo dia. O Deus que observou que tudo era bom, até mesmo muito bom, chamou só o sétimo dia de santo. O autor reconhece que Deus não chama o domingo de santo. Então esse é um erudito que trata do texto bíblico com honestidade. Ok? E segue. Página 46. A criação mesmo não é marcada pela perfeição ou santidade. Só o sétimo dia é diferente. Então isso aqui é muito significativo. Veja a página 47 agora. A importância do sétimo dia fica clara, primeiro pela tripla repetição de o dia sétimo. Conforme vimos, a repetição de palavras e frases é relevante no desenvolvimento da primeira narrativa da criação. Parece que o autor nos move progressivamente do chamado a abençoar para a consagração do sétimo dia.
ele introduz o novo conceito de santidade quando Deus consagrou o dia ao declarar o santo, ou seja, separado, porque descansou nesse dia. A santidade do dia está na declaração de Deus e abre dimensões escatológicas, ou seja, para o futuro, não é? O homem e a mulher são abençoados, mas não consagrados. Se for para os seres humanos entrarem na santidade do dia, também têm de ser santos. Ser santo exige aprovação divina, a qual os indivíduos não têm só pelo fato de serem criados à imagem de Deus. E aí, num parágrafo sequente, o sétimo dia conclui as atividades criativas de Deus e abre a questão em relação a como os indivíduos entram no repouso de suas atividades. Hebreus 4, 4 a 11, onde o Hebreus fala do descanso na fé em Cristo. Ou seja, mesmo que este autor possa crer que o sábado é um símbolo do descanso espiritual que encontramos em Jesus todos os dias da semana, o autor é muito honesto em sua análise de Gênesis 1 e 2, mostrando o quê? Que o sétimo dia é diferente dos demais. Ele é o único dia que foi abençoado e santificado. Ele é o único dia da semana que foi consagrado e que em Gênesis 1 e 2 não há lugar para o domingo em hipótese alguma. Então veja, mesmo que não seja um erudito observador do sábado, ou batista o sétimo dia, ou judeu, ou adventista o sétimo dia, é um erudito que trata o texto bíblico com honestidade. E por isso muitos apologetas no Brasil, mesmo que não creiam na observância do sábado, deveriam ser mais honestos, precisos na forma de tratarem o texto bíblico. Então eu recomendo, você adquira esse tipo de obra. É obra de quem estuda, obra de quem conhece o assunto, e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E para finalizar, eu quero mostrar para você a conclusão do autor, um parágrafo da conclusão do capítulo 1. Ó. O Criador encontrou prazer em sua criação. Viu que ela era boa, até muito boa. O sinal de sua aprovação e de seu amor pela criação é o dia de sábado. Olha que coisa bonita. Quando Deus cria o sábado, cessa as atividades e contempla a sua criação. O sábado é um sinal da aprovação e do amor de Deus pela criação dele. Não é o domingo, meu amigo. Queira você ou não, não é o domingo. Nem mesmo para este autor que não é sabatista. E ele continua. O Senhor é santo e declarou o sábado um dia santo. E propôs compartilhar esse dia especial com um povo santo. Ele deu esse dia como um sinal de seu amor, enquanto eles aguardavam a gloriosa renovação da criação. Para aqueles que dizem que o sábado foi dado só para os judeus, explique para mim quantos judeus existiam neste momento. Quantos judeus existiam quando Deus abençoou e santificou o sábado, em Gênesis 2, 2 e 3? Quantos judeus existiam quando Deus, de acordo com Willem van Gemenen, quantos judeus existiam quando o autor afirmou o seguinte: o sábado, o sinal de sua aprovação e de seu amor pela criação é o dia de sábado? Quantos judeus existiam nesse momento? Nenhum. Então a ideia de que o sábado foi dado só para o judeu é uma ideia absurda, antibíblica, e você precisa rejeitá-la definitivamente. Espero então que você adquira esse tipo de obra, mesmo que você não concorde com tudo aquilo que o autor diz, e isso não é obrigatório. Você percebe que há autores, muitos autores sérios, tanto no meio protestante quanto católico, que abordam os assuntos de uma forma séria. Leia esse tipo de livro para você ficar livre dessas interpretações tendenciosas, pessoais, que muitas vezes não têm um interesse real de mostrar para as pessoas aquilo que a Bíblia realmente ensina. Tenha cuidado com os falsos profetas, com os falsos ensinadores. Estude a Bíblia por você mesmo. Familiarize-se com literatura de qualidade. Né? E ore pelas pessoas
que precisam de mais luz acerca daquilo que a palavra de Deus realmente ensina. Tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.